O conflito Israel-Palestina. O elefante na sala. Ao menos a algum nível. Bom, vamos lá. Como todos sabemos, o que aconteceu em Israel em 7 de outubro desse ano, de 2023, o horrível ataque terrorista do Hamas, que matou mais de 1.000 pessoas, com centenas de pessoas raptadas, o que levou ao menos na imagem disso tudo, a cerca de 5 semanas de bombardeios extremos, indiscriminados israelenses e ataques contra Gaza, matando acima de 11.000 pessoas até o momento, simultaneamente deixando a grande maioria de 2,3 milhões de pessoas sem teto. Um evento total que vem, naturalmente, na sombra de tensões de longa data entre Israel e Palestina, que, como observadores objetivos expressarão, não pode ser separado em causalidade, ao menos em algum nível, da ocupação, prisão e contínua expropriação de terra, que vem acontecendo há décadas, que pode ser legitimamente generalizado como a colonização israelense da Palestina, o apartheid incluso. Agora, antes que alguém se zangue comigo pela declaração, porque sei que esta é uma tempestade de bosta mundo afora, como se eu estivesse tomando partido de alguém aqui. Vamos dar um passo atrás e olharemos isso tudo pelas lentes da dinâmica de sistemas, por ciência de sistemas. Não lealdade de grupo, não indignação moral, certamente não pelos meios de comunicação nacionalistas tendenciosos, ou pela arcana religião. A polarização do debate é extrema, a tremenda rapidez com que as pessoas tomam partido, sem falar nas ideias protecionistas propagandeadas, sempre expressas em cima de meias verdades, aonde se você critica Israel, é porque você pensa que o Estado de Israel não deva sequer existir, ou claro, você é antissemita. E antes de irmos mais além, é importante lembrarmos, nessa bagunça de identidade de grupo, que não existe pessoa judia em si e por si. Da mesma forma que não existe pessoa cristã. Da mesma forma que não existe uma pessoa italiana. Da mesma forma que não existe uma pessoa árabe. Do ponto de vista racial, só existe a raça humana. Em biologia absoluta, isso é 100% claro. Do ponto de vista nacionalista, lidamos com linhas completamente arbitrárias que seres humanos vêm traçando há milênios. E elas só estão lá para preservar economia de terra, possuir terra, usar terra, propriedade, território. Isso é tudo que nacionalismo representa. Depois nós temos etnicidade, que é tão arbitrária quanto raça. Porque costumes e culturas que se desenvolvem devem naturalmente, voluntária e aceitativamente, se espalhar por todos e acolher a todos. E por que não? Só porque tem uma tradição específica que gosto, ou que minha família possa gostar, ou que minha comunidade possa gostar, não significa que de alguma forma ela me defina e exclua os outros. O que há com essas neuroses bizarras que nós temos de etiquetar tudo com que nos associamos, ou que gostamos, ou praticamos, ou fazemos? E a rotulagem divisionária não é só raça, etnia, nacionalismo e tudo mais. Parece embutido na nossa língua, na nossa linguagem, sabe? Eu não posso ser alguém que toca música. Eu tenho de ser um músico. Eu não posso apenas ser uma pessoa que gosta de fazer arte e talvez promover temas socialmente conscientes através de filmes. Não, eu sou um documentarista. E por mais inócuo que tudo isso pareça, isso tem relevância, eu penso, na sintaxe de pensamento. Algo que David Bohm diria em como nossa linguagem funciona, aonde ele promoveu o Real Mode, acredito que chamava, influenciado pela cultura nativa dos índios Blackfeet.
como a língua deles funcionava em torno de verbos e não substantivos. É fascinante pensar nisso, e não sei a resposta a isso. Talvez sejamos ligados de forma dividida, por causa da estrutura, da forma como nós pensamos, sei lá. E para ser claro, tem um nível de relevância bem diferente quando se trata de distinções tribais, tais como religião, raça, etnia e nacionalismo. Documentaristas não se reúnem por aí para falar de sua opressão histórica e não formam sua própria nação em algum lugar. Atores podem ter sindicatos e olhar um pelo outro no âmbito da estrutura empresarial. Mas, de novo, não é a mesma coisa, pois lidamos com rótulos ligados à vocação, oposto a rótulos culturais aonde decidem, eu sou isso, independentemente do que na verdade fazem. Lembremos que todos viemos da Eva mitocondrial, mãe de toda a humanidade, e quaisquer diferenças genéticas que tenhamos são significantes comparadas a nossas principais semelhanças. A única razão a qual alguns têm pele mais escura ou características exageradas é por exposição regional ao longo das gerações. Exposição geográfica ao longo das gerações. Isso os torna um grupo? Obviamente não. Só porque nasceram na mesma região, com exposições semelhantes a de outras, exposição à cultura, religião, de algum modo isso as torna unificadas? E claro, separadas dos outros por extensão? É como aquela velha piada de Bill Hicks sobre ser americano, onde dizem, você tem orgulho de ser americano, Bill? Ele responde, sei lá, meus pais fuderam aqui, eu não tive muita escolha nisso. Por que ficamos orgulhosos de algo qual não tivemos escolha alguma e aonde nascemos? Antes de entrar na dinâmica de sistemas do conflito Israel-Palestina, na qual seria um pouco mais acadêmico e não retórico, eu gostaria de abordar um pouco mais essa questão de identidade de grupo. Uma de minhas citações favoritas de George Carlin diz, abre aspas, eu amo as pessoas conforme eu as conheço uma por uma. As pessoas são maravilhosas como indivíduos. Se pode ver o universo inteiro em seus olhos se você olhar com atenção. Mas assim que elas começam a se agrupar, assim que elas começam a coagular, elas começam a mudar. Elas sacrificam a beleza do indivíduo pelo bem do grupo. Fecha aspas. E essa é uma nuance do problema. Acho que abordei dinâmica de grupo e identidade muitos podcasts atrás, e falamos em parte sobre a loucura das multidões, a perda do pensamento crítico que se dá quando as pessoas se identificam com grupos, e isso é bem estabelecido. As pessoas não pensam com clareza quando envolvidas em grupos. Algo acontece especificamente no sistema límbico, o que se aplica a pessoas na multidão, em briga de torcida de futebol. A cascata de disparates ideológicos em redes sociais, onde as bolhas se formam. E gente pula em seu grupo de confirmação tendenciosa, juntando-se e reforçando o grupo, de maneira impensada e não independente. Vemos isso por toda parte. E cientistas evolucionistas argumentaram que existem vários papéis para a sobrevivência humana, quando se trata de identidade de grupo ou comportamento de grupo. E nas entranhas do ser humano primitivo, eu estou certo que existem elementos de aptidão evolutiva ali. No entanto, aqui estamos em plena era moderna, com um monte de identidades nacionais, um monte de identidades religiosas e identidades culturais, todas rigidamente rotuladas e divididas. Num mundo, infelizmente devido à economia de mercado, uma vez mais, definido por concorrência, como se fosse uma selva e não temos outra opção, transbordando, claro, de armas nucleares. Você vê o problema? Portanto, como muitas coisas em evolução do sistema, o que pode servir uma função positiva em dado momento,
pode já não servir mais tal função. Penso que identidade de grupo é um desses problemas. É perigoso. Sabe, eu nunca entendi por que gente que aprecia uma prática, ou uma religião, uma cultura, uma culinária, ou o que seja, se atraem em associar essa atividade à sua própria identidade. Então elas colocam um adesivo na testa dizendo: oi, olá, eu sou isso. O que, claro, quando diz isso, significa: eu não sou isso. Divisão. Talvez eu goste das escrituras e filosofia, ou até mesmo acredite algo do Antigo Testamento, ou Novo Testamento. Talvez eu ache que Jesus foi um cara legal. Ou goste de Muhammad, talvez ele tenha dito algo bom. Ou goste de ler o Torá. Ou talvez goste de ouvir música indígena americana, depois de comer um pratão de massa italiana. Por que as coisas não podem ser uma mistura? O que há de errado conosco? Sabe, uma das coisas interessantes de crescer num ambiente musical é a beleza da música, especialmente em percussão. É sua fusão, é contemporâneo. É sempre uma incorporação de estilos diferentes. E a algum ponto, tudo junto vira uma novidade. Embora de uma perspectiva acadêmica se possa dizer: bom, esse padrão tem origem na Índia Oriental, ou essa técnica de composição começou na tradição russa de Tchaikovsky, ou algo assim. Não importa, é acadêmico. Ninguém tenta ser proprietário, em outras palavras. Ninguém diz: eu vou restringir o meu estilo de composição por essa herança que eu aprendi. Em vez disso, o objetivo musical é ao contrário. É incorporação, é fusão, é aprendizado e expansão. E há algo a se aprender disso, penso eu, metaforicamente. Quanto mais rápido destruirmos as linhas através da fusão, melhor nos tornamos. E não se engane, não se trata de homogeneidade. A diferença é vasta e ela é aceita. Nós queremos diferença, nós queremos variedade. Mas lá pensamos tudo errado. Agora, de lado a abstração, e pensando mais especificamente nessas neuroses de identidade de grupo, pense como é fascinante que se tenha pessoas ricas no Ocidente, privilegiadas, nascidas nos Estados Unidos, digamos, na região metropolitana da Flórida. Elas viveram lá a vida inteira, nunca viram racismo ou intolerância em suas confortáveis vidas, e porque alguém lhes disse que elas tinham tal rótulo, que elas tinham rótulo X, elas se revoltam com algo acontecendo do outro lado do mundo, porque entre aspas, o seu povo está sob ataque. E ainda assim, elas nunca estiveram no local, elas nunca sentiram a situação. E de fato sua base étnica e racial inteira disso é completa e totalmente vazia. É apenas a associação familiar tradicional que alguém decidiu ao longo do caminho e disse: ei, você é isso, você agora é isso. O que significa que você tem que pensar nas outras pessoas como você por todo mundo. E se algo acontece a elas, significa que acontece a você. Bom, isso seria lindo se fosse a humanidade como um todo, não seria? Mas não, em vez disso, tem alguém que veste o mesmo boné, vivendo do outro lado do mundo, que você nunca conheceu e com quem você não tem nenhuma associação real, mas porque eles compartilham vestindo do mesmo boné e alguém de boné diferente está batendo neles, de repente você tem que intervir e proteger as pessoas ligadas ao boné que você veste. E a minha questão geral é bem simples. Toda identidade de grupo é racismo. Não se precisa ser filósofo PhD para achar essa. Não existem estereótipos positivos, certo? Lembra daquele clichê de asiáticos serem bons de matemática? Não é tendencioso dizer que são bons em algo? Obviamente que é. Se universidades pensassem assim, elas iriam matricular impulsivamente gente asiática por padrão, talvez discriminando outros, etc, etc.
toda identidade de grupo é racismo. Como diria Jiddu Krishnamurti, esse tipo de divisão é pura violência. Só um monte de boné e camiseta, gente. Só boné e camiseta. E adesivos. Agora, tudo isso à parte e seguindo em frente, vamos agora passar a alguns atributos causais e história deste conflito de longo prazo entre Israel e Palestina. E começaremos, mais uma vez, pela simples estrutura do modelo iceberg, certo? Consistente com esse podcast. Eu raramente falo detalhadamente sobre eventos atuais, porque a maioria deles se repete categoricamente. E é esse padrão de repetição que, na verdade, é o mais relevante. Em outras palavras, nós podemos falar sobre detalhes de qualquer acontecimento específico, digamos no noticiário, como um ato de violência por aí. Talvez tiroteio em massa. E podemos analisar as especificidades do acontecimento, o que pode nos informar para entender a causalidade, mas quando damos um passo atrás neste exemplo e notamos que os Estados Unidos tiveram mais de 600 tiroteios em massa indiscriminados ou semi-indiscriminados só esse ano, 2023, que não acabou ainda, nós reconhecemos então um padrão claro, um padrão de saúde pública nesse caso. E esse padrão indica estrutura. E a estrutura é a organização que produz a dinâmica do sistema, que conduz ao padrão de eventos. Daí o início do modelo iceberg, de cima para baixo. Passando de eventos a padrões à estrutura, todos repousando na base de modelo mental, ou modelos mentais. Modelos mentais sendo como definimos o padrão estrutural e os eventos, porque precisamos de um modelo ou modelos para reconhecer essas coisas e juntá-las, certo? Então, resumindo, um modelo é algo que existe em nossa mente que representa o mundo externo. Quando olhamos um cavalo, que provavelmente vimos num livro qualquer na infância, nós vimos a imagem do cavalo e dizemos, cavalo. Associamos o nome, lembramos das características físicas que o definem. Portanto, tudo o que vemos na realidade vem de nós, a certo nível, claro. Nós impomos nossa compreensão, o que é um vespeiro por si só, que podemos falar outra hora. Portanto, um evento é algo que vivenciamos num dado momento, que se destaca mais no fluxo normal da vida, se quiserem. E, tipicamente, pensamos em eventos em termos de curto prazo, relativamente. Mas se pode referir a algo grande ou vasto como um evento. Suponho que possamos dizer que a Revolução Neolítica foi um evento, embora seja um pouco exagerado intuitivamente. E isso revela a complexidade com qual lidamos quando tentamos definir claramente nossos modelos, para podermos compreendê-los e expressá-los a outras pessoas. Quando se trata da estrutura, isso fica ainda mais complicado, porque trata-se de descobrir os componentes, a causalidade dos componentes, produzindo o padrão de eventos. Nós temos de decidir o que é um padrão, para então descobrir o padrão. De forma simples, padrão é uma repetição de eventos categoricamente semelhantes, uma vez mais. Então chegamos à estrutura e tentamos juntar todos esses componentes. E invariavelmente temos de reduzir a complexidade. Não podemos dar conta de tudo. Se pode chamar isso de redução de variedade em cibernética. No mundo real, basicamente tudo é conectado a tudo, infinitamente, de maneira completamente unificada. Então se tem de reduzir a complexidade, se tem de limitar variedade, o que significa que você tem que destacar os atributos dominantes da causalidade da questão. Essas coisas precisam ser decididas após análise, e como a história e desenvolvimento da dinâmica de sistema nos mostra, as pessoas tentam rumar para pontos de causalidade simplificados, heurísticos e reducionistas.
reduzir tudo à simplicidade, de sim ou não, é bom ou ruim. Teóricos se referem a isso como visão de mundo newtoniana, pois no vácuo da física newtoniana, tudo meio que tem apelo mecânico. A ação das partes define o inteiro, a ação das partes define o todo, o que é de forma linear, mas o mundo real não existe no vácuo. E é preciso deixar de analisar partes de um sistema para focar mais em como essas partes se relacionam e se sobrepõem, gerando sistemas de ordem maior, para então perceber que tudo é sobreposto nessa bagunça lateral hierárquica gigantesca. É desconcertante quando se começa a pensar assim. As coisas não são lineares na realidade. Daí o conceito de feedback, de retroalimentação. Tudo está constantemente em fluxo. O que, como uma parte aqui, só para salientar, eu penso que as pessoas entendem mal as abordagens de ordem maior em organização social usando computadores, por exemplo. Usando palavras como tecnocracia, etc. A única razão a qual se usa um computador para tentar entender coisas como um sistema econômico, entre outros, é porque se reconhece a complexidade. E o computador é a única ferramenta que nós temos que pode possivelmente entendê-la. Os nossos cérebros não conseguem igualar a complexa variedade que existe em qualquer situação do mundo real. Computadores nos ajudam a modelar isso. Só queria salientar isso porque esse medo tecnocrático de dominação de computador ainda existe por aí. É bem óbvio apontar, mas também é um estigma. Lembra o Salvador Allende no Chile e o projeto CyberSyn? E as manchetes da época: Chile governado por computador. Com esse viés tecnocrático que parecia que a sociedade inteira era determinada por um computador. Do que essa gente está falando? Tem que ter cálculos complexos para lidar com uma sociedade complexa. Como todos já deveríamos ter percebido a esse ponto. Não dá para simplificar tudo. A política manual humana não tem como entender isso. É uma piada assistir esses economistas e legisladores tomarem essas grandes decisões tentando influenciar coisas importantes que na raiz tem tamanha complexidade que eles não conseguem sequer chegar perto de igualar a variedade para tomar a decisão adequada. Bom, de qualquer forma, voltando ao assunto. Com o conflito Israel-Palestina, vemos todo tipo de eventos orientados a conflito, de vários tipos, que obviamente mostram no longo prazo um padrão, indicando algum tipo de estrutura. O que temos de fazer então é modelar essa estrutura e ver o que consideramos serem os componentes causais mais dominantes, observando a dinâmica que geram. Embora seja acadêmico demais salientar isso, se olharmos bem a forma como a mídia e a maioria das pessoas respondem a essa crise específica, é quase sempre por reducionismo. Aqueles que apoiam Israel recorrem frequentemente a, digamos, antissemitismo e enquadram a situação como se existissem forças externas que exigem que a nação de Israel nem exista, ou mesmo os próprios judeus, e todo aquele furor de opressão real ou suposta. Por outro lado, aqueles simpáticos ao que acontece na Palestina frequentemente reduzem simplesmente a ocupação, que já dura 75 anos, que manifestou violência reacionária, como o horrível ataque de 7 de outubro por parte do Hamas, e embora possa haver verdades em ambas opiniões, obviamente é mais complicado. Algo a salientar diretamente, conforme mencionado no início do episódio, é que sistemas produzem resultados que ninguém intenciona. E penso que muito possa se dizer sobre conclusões que as pessoas tiram desse conflito.
tal como o comportamento de Israel em termos como genocídio, apartheid ou mesmo ocupação. Por um lado, genocídio, apartheid, essas palavras têm definições bem distintas. Historicamente, houve intenção bem clara. Do apartheid africano ao genocídio nazista do Holocausto, existe obviedade, é algo deliberado. O problema com o contexto israelita é que a condição de ocupação, juntamente ao resultado do genocídio ou as características de apartheid, parecem ser consequência de um padrão estrutural que torna essas questões inexplícitas, que não dá para ver, que não são diretamente óbvias, não no resultado vigente, conforme você observa e realmente olha o que está acontecendo. Mas é na defesa. Veja, o resultado sempre revela tudo, independente do que as pessoas contam. E numa parte, voltando ao amplo contexto de capitalismo, é por isso que sabemos hoje, se prestarmos atenção com objetividade, que capitalismo é um sistema cancerígeno, autodestrutivo, que continuará levando a dano humano e declínio ambiental, porque podemos modelá-lo muito melhor. E mais ainda, podemos ver empiricamente, por longos períodos de tempo, o que o sistema está realmente fazendo. Estatisticamente, ele se revela por suas próprias ações, por suas consequências, melhor dizendo. E não importa o que as pessoas ou economistas digam que o sistema supostamente deva fazer, ou como seus incentivos obviamente são diferentes, etc, etc. Nós vemos o que acontece, nós assistimos ao que acontece. Como diria Stafford Beer, um sistema é o que um sistema faz. Um sistema é definido pelo que faz. Uma afirmação mais profunda do que a maioria das pessoas percebe. E penso que a mesma observação deva ser feita quando se olha o desequilíbrio de poder completamente assimétrico entre Israel e Palestina. E as publicamente aceitas ocupação e colonização ilegais, que não são realmente questionadas no contexto clássico. É reconhecido pelas Nações Unidas e assim por diante. E, no entanto, a admissão dessas mesmas características não existe por parte do governo israelita. Eles estão simplesmente fazendo jogo semântico? Eles estão enganando todo mundo? Ou a complexidade é tal que as pessoas no poder realmente acreditam que o que fazem é razoável devido ao modelo que elas usam para analisar o cenário? Independentemente do fato de haver amplo consenso de que o resultado de todas essas dinâmicas sugerem genocídio, apartheid, ocupação, crimes de guerra e assim por diante. Colocando de forma mais grosseira, não importa o que o governo israelita diga nesse contexto. É o que está acontecendo. É o que acontece. Novamente, penso que muitas vezes esquecemos que a intenção humana pode ser bem diferente dos resultados criados, o que nos traz de volta a importância crítica de compreender as estruturas por trás das coisas. Agora, a primeira coisa a fazer aqui é uma lista do que sentimos serem os componentes ou partes causais dominantes. Apresentarei 5 categorias amplas. A primeira, religião. Segunda, economia. Terceira, racismo. Quarta, política. Quinta, justiça. Com respeito à religião, lidamos com uma bagunça aqui. É desnecessário dizer. Eu expando ou bifurco religião em identidade de grupo e sistema de crenças. Nós podemos fazer referências a textos religiosos onde grupos auto-identificados sentem que Deus os definiu, entre aspas, junto a associar, digamos, um pedaço de terra a eles, como vemos no Antigo Testamento. Podemos expandir isso para reconhecer
a discórdia da dinâmica de grupo em si, manifestando elitismo ou falta de inclusão, que pode então ser transferido para a estrutura de crenças sobre, abre aspas, o que Deus respeita e intenciona, fecha aspas, tal como a narrativa relacionada ao fim dos tempos e a revelação, que invocam Israel e judeus e assim por diante. Ao mesmo tempo, podemos pensar na dinâmica da interpretação do islamismo, que alguns diriam ser uma religião de paz, enquanto, claro, podemos encontrar declarações bem sombrias em textos sagrados deles, que claramente indicam o contrário, em termos de intolerância. E tudo isso, claro, cria níveis de animosidade potencial conforme um grupo auto-identificado passa a perceber outro grupo auto-identificado como uma ameaça ou não respeitar a sua existência e assim por diante. Como uma mistura de identidade de grupo e sistema de crenças religiosas. Da mesma forma, podemos também olhar ao desenvolvimento de Israel, com a manifestação de zionismo, que estudiosos legitimamente veem como uma espécie de perversão do judaísmo, embora haja muito debate. O argumento basicamente sendo que zionismo combina territorialismo com doutrina religiosa, reforçando a reivindicação pela terra, que sugere expansão fundiária, territorialismo, direito a isso e aquilo e assim por diante. Dadas tais coisas, que continuam e continuam e continuam, existe enorme fartura a esse fundamento religioso. Nós podemos qualificar de forma simplística e dizer que isso pode ser a causa de tudo? Bem, uma coisa que contradiz tudo isso, que vale observar, é que antes do estabelecimento de Israel no século XX, muçulmanos, judeus e cristãos davam-se muito melhor naquela região, o que é bem documentado. Veja, não é utopia, mas se pode voltar e ver fotos de camaradagem, muçulmanos cuidando de filhos de cristãos ou judeus, e assim por diante. Existia um elemento de trabalhar junto, apesar das diferenças, um grau relativamente justo de coexistência pacífica, com a agitação real atingindo a região após o estabelecimento de Israel. Então a fundação zionista, depois todas as outras conotações relacionadas à religião, justificando domínio territorial, etc, etc. E se isso for verdade, se durante os últimos 75 anos houve séria inflamação desde o estabelecimento de Israel, então temos que olhar mais a fundo na causalidade. Porque com todos os problemas do judaísmo tradicional ou do islamismo tradicional, em termos de compatibilidade, não parece ser o problema central, porque o padrão existia antes de coexistência decente, ao menos naquele período relativamente longo da Era Moderna, antes do estabelecimento de Israel. O que nos traz então a economia. O que define um contexto econômico? Economia é simplesmente como as pessoas sobrevivem, certo? E isso inclui terra e os recursos associados a essa terra. Inclui também os mecanismos que levam uma pessoa ou sociedade a de fato sobreviver. Mas no contexto econômico não tem como não chegar ao termo colonização no comportamento de Israel. Porque o padrão é extremamente consistente ao longo da história humana. Por exemplo, colonos britânicos não vieram para as Américas em busca de turismo. Eles estabeleceram-se para que pudessem dominar recursos e, claro, cometer um assassinato em massa contra os nativos americanos, para que pudessem criar uma nova base de sobrevivência econômica para si próprios na nova terra. Portanto, quando observamos a expansão histórica da região por parte de Israel, já se vê um modelo claro de padrão de colonização. Daí, a legião de colonatos ilegais invasores
particularmente na Cisjordânia. De novo, a intenção ou raciocínio declarado não se aplica tanto quanto observar o desenrolar real e empírico do que acontece. É uma expansão colonial clássica, que sai do acordo original do estabelecimento do Estado de Israel em meados do século XX. Na verdade, outro clichê característico disso tudo, como visto ao longo da história, é o uso de guerras para maior incursão. Assim, então, uma guerra começa entre Israel e Palestina. Israel ocupa mais terras e ocupa mais terras e ocupa mais terras. As intenções tornam-se óbvias, porque Gaza literalmente não pode revidar. Não tem exército, ou força aérea, ou tanques, ou marinha, ou qualquer coisa. Na verdade, detesto dizer isso, mas o que vemos agora parece enquadrar-se muito, muito bem nesse padrão. Porque, como alguns devem ter lido recentemente, o Ministério Israelita, ou seja, lá como eles se chamam, propôs literalmente retirar toda a gente de Gaza para o Egito, para basicamente eliminar a população de Gaza, não necessariamente por assassinato, mas por força da deslocação. Isso foi exatamente o que disseram. Israel também falou sobre infraestruturas que gostariam que precisaria passar pela Palestina e Gaza para beneficiar o povo de Israel. Portanto, uma vez mais, esse componente econômico. Então temos o complexo industrial militar. Israel é bem claramente apoiado pelos Estados Unidos. E por trás de tudo, tem uma legião de lobistas em Washington que representam grandes fabricantes de armamentos que lucram bilhões de dólares por ano da matança de pessoas pelo mundo todo. Há pouca dúvida de que pressão de lobby feita pelos Estados Unidos quer manter conflitos continuando. E eles, claro, justificam. Eles não dizem querer ir lá ganhar dinheiro matando gente. Não, claro que não. Eles racionalizam. Como pessoas que veem cifrões de dinheiro, racionalizam todo tipo de ação terrível. Na verdade, para enfatizar isso, de toda a patologia debaixo da superfície no século XX, porque houveram tantas guerras claramente para ganho econômico a algum nível, que a observação não devia ser desaprovada como cínica. Sair por aí tomando os recursos enquanto sustenta a economia das corporações das nações em guerra. Como Smedley D. Butler, o famoso general Smedley Butler, dizia, o general mais condecorado da história do exército americano, diga-se de passagem, em seu famoso ensaio ou livreto, War is a Racket, a guerra é uma fraude, aonde ele literalmente se refere a si mesmo como um gangster do capitalismo, tomando países, assumindo controle de recursos, instalando corporações americanas ou protegendo corporações americanas e assim por diante. E dentro de tudo isso, claro, está a gigantesca indústria de vendas de armamentos de trilhões e trilhões de dólares. Grande responsável de lucratividade e PIB para empresas multinacionais americanas. O incentivo sombra, como eu sempre chamo. Então tem essa. Potentes forças econômicas multifacetadas e complexas em ação também. O terceiro da lista seja talvez ainda mais complicado sociologicamente. Racismo. Racismo e intolerância. Novamente, embora a intolerância aberta seja bem fácil de detectar, você não precisa ser publicamente racista ou membro da Ku Klux Klan ou algo assim para contribuir para fins que prejudicam sistematicamente um grupo. Basicamente, no mesmo resultado de opressão, discriminação e assim por diante. Por exemplo, a segregação americana. Obviamente fingiu que não era racista, lembra? Separados, mas iguais, diziam eles, como se isso fosse sequer possível.
Mesmo que os políticos que criaram esse slogan não fossem fundamentalmente racistas, e certeza que alguns eram, a discriminação sistêmica se comprovaria com o tempo, o que é muito semelhante, uma vez mais, ao tipo de fenômeno de pseudo-apartheid de Israel sobre a Palestina. Além disso, porque religião é uma distinção de grupo, juntamente à fabricação de distinções raciais que, infelizmente, as pessoas acreditam sobre si mesmas, xenofobia, raças, intolerância, entre outras, existem então como uma tendência básica. A maioria das pessoas provavelmente nem admitiria que tem um preconceito instintivo contra alguém de natureza categórica aparentemente diferente, ou seja, raça, etnia, entre outros. Mas de fato acredito, por exemplo, que a razão por que houveram tantos protestos pelo mundo rico ocidental quando a Rússia invadiu a Ucrânia foi o fato de as sociedades ocidentais se enxergarem, se verem mais na Ucrânia do que no povo da Palestina. A população pobre e parda da Palestina parece ter um valor inferior na identidade do mundo ocidental, em contraste à população branca relativamente rica da Ucrânia. Portanto, é profundamente enraizado, é a questão aqui. O que diz sobre um fenômeno classista fundamental de que o valor econômico de gente pobre é só isso, baixo. Portanto, baixo valor humano. Entenderam? Talvez se alguns países utilizassem a Palestina para produzir um bem global necessário, haveria motivos para intervir e ajudá-los. Lembre-se, pelas lentes do capitalismo de mercado, o preço é tudo. Preço é o sistema de valores. Isso é profundamente implícito no sistema. Se você não tem valor econômico, seja qual for a medida, você não tem valor humano. Deixa essa ficha cair, por favor. Da mesma forma, de fato, temos organizações nos Estados Unidos que tentam manter programas de pobreza, casas de recuperação, abrigos para sem-teto fora de sua vizinhança, porque associam essa gente, essas pessoas pobres, com o crime. É um padrão de associação multigeracional, é um padrão pelas gerações das pessoas que habitam nas áreas. Se você vê um monte de gente de pele escura cometendo crimes no seu bairro, não porque tenham pele escura, mas porque são pobres e desesperadas, você começa a associar a imagem dessas pessoas a comportamento ofensivo. E esse estereótipo, claro, se aplica à distinção de terrorista, associada a árabes e assim por diante. E se vê esse comportamento desumanizador no contexto de Israel versus Palestina também. Seguindo. A quarta categoria na lista é política. Por que os Estados Unidos favorecem tanto Israel? Dando todo esse dinheiro todo ano, fortalecendo sua segurança. Será porque se sentem mal pelo povo judeu e querem vê-los florescer? Será porque querem evitar outro holocausto ou algo assim? Obviamente não. Esse não é o caso em nada. É só uma fachada porque os Estados Unidos veem Israel como o seu próprio satélite geoestratégico. Basicamente, um outro estado dos Estados Unidos, servindo como uma espécie de base militar, se for necessário. Permite uma posição de influência e controle a nível econômico e nível político. Daí o termo geoestratégico. Em outras palavras, este é mais um atributo e extensão do Império Americano e do sistema global de poder que ele criou. E, finalmente, para finalizar, temos a questão de justiça. Justiça ou retribuição. A quinta categoria na lista, que é mais como um padrão psicológico-sociológico. O olho por olho. Aquele, se fizeram isso conosco, então vamos pagar na mesma moeda. Ou
esperamos que façam isso conosco porque fizemos isso a eles, e assim por diante. O ciclo de feedback contínuo, o ciclo de retroalimentação contínuo. Por exemplo, penso que todos já ouvimos algum ponto, com referência aos ataques terroristas de 7 de outubro em Israel, as pessoas invocando o Holocausto, dizendo coisas como: esse é o maior crime contra o povo judeu desde o Holocausto. Sinto muito, mas essa é uma invocação completa e totalmente manipuladora. Isso é absurdo. Da mesma forma como descrever isso como o 11 de setembro israelense, o que obviamente implica e invoca a ideia de resposta retributiva, de pagar na mesma moeda, em massa. Se você pensa assim, então, de repente, a exterminação dos agora 10, 11 mil palestinos e completa destruição da infraestrutura de Gaza, aonde a grande maioria está sem abrigo e levará anos e anos e anos para reconstruir, supondo que sequer sejam permitidas, isso agora fica justificado com essa sensibilidade de justiça. E uma subquestão disso tem a ver com estética. Por exemplo, se um atirador de elite mata alguém, estilo execução, nós dizemos: ah, mas isso é horrível, etc. Mas se alguém é sequestrado e torturado de maneira horrível e depois morto, a bárbare ganha vida própria. 11 de setembro foi um exemplo clássico disso. Foi tamanho evento teatral, um espetáculo de nível hollywoodiano, de aviões voando contra prédios e depois tudo desabando. Ao contrário de, digamos, alguém que envenenasse o abastecimento de água da cidade de Nova York, matando umas 2.000 pessoas. Você pensa que o mesmo tipo de reação militar teria sido apoiada da mesma forma? Como foi com aquela visceralidade? Eu penso que não. É uma resposta emocional, não racional. No caso israelense, a mídia agarrou-se aos horrores que começaram e houve exagero comprovado com relação à decapitação de bebês e tudo aquilo. E não dá para deixar de sentir que as relações públicas de Israel realmente queriam gerar isso, realmente queriam mostrar o horror disso, tanto legitimamente, porque foi horrível, mas também no nível de encontrar uma forma de usar essa desculpa de bárbare para justificar qualquer coisa que quisessem fazer. E isso funciona. Eu posso diferenciar entre bárbare e tiro de franco-atirador? Bem, sim, obviamente. Mas no quadro da história, se olha para trás e estatisticamente não tem tanta relevância. É simplesmente sofrimento humano e morte. Mas no momento, estamos tão emocionalmente ligados a esses eventos como seres humanos. Nós sentimos o sofrimento. Não sentimos a visceralidade da morte estrutural, que acontece constantemente. Também falo disso em meu livro. Sabe, uma das maiores causas de morte no planeta Terra é, na verdade, a pobreza. Mas ninguém vai atrás da pobreza como vão atrás de terroristas que mutilam crianças ou algo tal. E, no entanto, no longo prazo, nós lidamos com questões de grau aqui. E, embora queremos combater bárbaro e tudo isso a qualquer grau, tem uma neurose ali, existe uma estética ali. E essa estética pode ser manipulada e transformada em propaganda, uma vez mais. Sei que as pessoas sabem disso e provavelmente eu estou chovendo no molhado, mas é importante expor essas, de vez em quando, porque é fácil se perder. E de novo, numa situação tão emocionalmente polarizada como Israel e Palestina, a verdade está na objetividade, é desnecessário dizer. Não há justificativa ao que acontece em Gaza. Zero. Nem mesmo importa o que aconteceu em Israel do ponto de vista dessa incrível resposta genocida, desproporcional e totalmente desumana. Eles realmente acham que vão destruir todo mundo que tem animosidade contra o Estado de Israel? Que estão dispostos a agir com violência contra ele? Sob a égide de Hamas? Especialmente depois da extrema agonia que eles estão causando agora?
Não existe paz no futuro de seu comportamento, a menos que tenham outro objetivo. E esse objetivo não seja eliminar Hamas, matar terroristas e restaurar a Palestina com algum novo governo autorizado. Não. É uma guerra de desgaste para arruinar a capacidade do povo de Gaza viver lá, todos eles, com o ideal esperançoso em mente do governo israelense de removê-los todos ou fazê-los sofrer até um ponto em que a terra possa finalmente ser completamente tomada para que Israel possa se estender até o oceano e Gaza não mais exista. Esqueça o que todo mundo diz e apenas observe o padrão. Observe o padrão na Cisjordânia. Veja o que aconteceu durante os últimos 75 anos. Veja o dito nos bastidores pela extremidade do governo de Netanyahu e assim por diante. Trata-se simplesmente de varrer Gaza do mapa. Meu nome é César. Essa foi uma tradução de parte do podcast Revolucional de Peter Joseph, o qual tem o link na descrição em áudio original legendado em português. Eu agradeço pela atenção e até breve. Tchau.